O vídeo de hoje será muito interessante porque, além da abordagem técnica no sentido nutricional, eu também quero fazer um contexto histórico de um assunto que é presente na vida de todos nós atualmente. Vou falar sobre suplementos proteicos. Provavelmente você utiliza ou já utilizou alguma das diversas possibilidades que nós temos no mercado de suplementos à base de proteína. E como eu iniciei a minha prática de musculação há cerca de 30 anos atrás, né? Então eu tenho aqui a minha visão como consumidor e também, claro, a minha visão como profissional da área há pouco mais aqui de 20 anos. E mais uma vez, sempre peço aqui para vocês colaborarem com sugestões de vídeos, comentários, para que realmente fique mais interessante essa nossa interação aqui, não fiquem apenas vídeos jogados de maneira aleatória. Bom, vamos lá. Na década de 80, já existia a suplementação proteica em alguns lugares do mundo, como por exemplo os Estados Unidos, e aqui no Brasil estava engatinhando. O primeiro suplemento proteico no Brasil foi o proteinato de cálcio, da Integral Médica, uma proteína à base de soja. Isso mesmo, nos anos 80, a principal base de proteínas na indústria da suplementação alimentar era a soja, que na realidade não tem nenhum problema com a soja em si. Então, hoje nós poderíamos com certeza ter muito mais suplementos proteicos à base de soja, uma proteína de soja isolada, de alta qualidade, e isso não acontece por questões até muitas vezes relacionadas a questões econômicas, demanda de matéria-prima, né? O Brasil é um dos maiores exportadores de soja do mundo, se não o maior. Então, tudo isso já tem ali um endereço certo para essa soja que é produzida já ser direcionada. Então, provavelmente não daria conta de uma indústria tão grande quanto a suplementação alimentar, mas aí até só apenas uma suposição, mas a informação importante aqui para vocês é que uma proteína isolada de soja não tem nenhum problema, é uma proteína de ótima qualidade. E na sequência, acompanhando ali o sucesso da proteína de soja, tivemos o início da albumina, uma proteína com um aminograma sensacional, um custo relativamente baixo e que um empecilho acabava sendo o sabor, solubilidade, mas nada também que a indústria não possa organizar e mais palatável. Mas ali, nos anos 80, início dos anos 90, a albumina também era uma fonte proteica extremamente popular. Foi quando eu comecei a praticar musculação, então a minha primeira proteína em pó que eu utilizei, obviamente, foi a albumina. Em paralelo com a albumina, nós tínhamos aminoácido líquido, uns tubões assim que pareciam uma lata de óleo, que eram extremamente populares, desde o mercado norte-americano e, consequentemente, aqui no Brasil, as indústrias nacionais começaram também a produzir o aminoácido líquido, que hoje é um artigo raro. É difícil encontrarmos aqui um aminoácido líquido no mercado. Temos pouquíssimas marcas no Brasil, por exemplo, que mantém o aminoácido líquido na sua composição. Particularmente, eu gosto muito, né? Nós temos ali ótimas possibilidades de uso. Vou dar aqui um exemplo. Aquela pessoa, vamos lá, uma pessoa de mais idade que não consegue ingerir todo o teor proteico do seu almoço, ele poderia ter ali como uma sobremesa 1 ou 2 colheradas de um aminoácido líquido. Então, é uma proteína, uma fonte proteica também com boa aplicabilidade, mas ela foi ficando muito para trás. E, gente, importante nós analisarmos, aí que vem essa questão do contexto histórico e tudo mais. O que nós temos disponível em determinado momento no mercado é muito mais para uma questão de marketing, mercado, a indústria ter acesso a matérias-primas de boa qualidade e com custo interessante, do que realmente analisar essa proteína é boa ou é ruim. Então isso que eu acho que é uma informação importantíssima aqui do nosso vídeo, porque todas essas fontes que nós falamos até agora, desde a proteína isolada de soja, desde a albumina, desde aqui o aminoácido líquido, 3 fontes proteicas que hoje não são populares, poderiam ser. E provavelmente em algum momento vão voltar a ser populares. O mercado é muito cíclico, é igual o mercado da moda, né? O que era brega 20 anos atrás volta a ser moda hoje e assim por diante. Bom, nos anos 90, nós começamos aí sim a uma proteína que vocês conhecem muito bem, que é o Whey Protein. A Whey Protein, a proteína extraída do soro do leite, começou a ficar popular e gradativamente foi entrando no mercado, na forma concentrada, depois na forma isolada, depois na forma parcialmente hidrolisada. Lembrando que uma whey isolada, além de ter uma concentração de proteínas maior, acaba tendo apenas traços ali de lactose, tornando possível o seu consumo até mesmo por pessoas
com intolerância à lactose, uma isolada e parcialmente hidrolisada, ela tem uma ótima digestibilidade. Então, uma pessoa com alguma dificuldade digestiva, vamos lá, uma pessoa que está fazendo um trabalho entrar em um processo de reabilitação, falando até de uma patologia, ela se sente muito confortável com a proteína isolada e parcialmente hidrolisada. Uma pessoa com também, às vezes não está no processo de reabilitação, mas naturalmente tem um sistema gastrointestinal mais sensível, também pode estar se beneficiando. Detalhe, a proteína isolada e parcialmente hidrolisada tem um custo hoje muito alto, o que torna praticamente inviável para a maior parte das pessoas. Então, quando se fala em whey, uma whey concentrada de boa qualidade acaba tendo um ótimo custo-benefício. Que o grande problema nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, com relação ao whey, é o seu custo, né? A matéria-prima está cada vez mais escassa, cada vez mais cara, e isso tem tornado bem inviável para a indústria manter ali um custo acessível, uma margem de lucro interessante de um produto que a sua matéria-prima acaba já sendo muito elevada. Com relação ao aminograma, indiscutível, a whey tem ali um aminograma sensacional, altos níveis de leucina, que é o principal aminoácido quando se fala em estímulo de síntese proteica. Temos ali propriedades também interessantes para o sistema imune, então a sua qualidade é indiscutível, exceto para alguém que tenha uma alergia à proteína do leite em si, acaba sendo uma fonte proteica de extrema qualidade. Lembrando que até mesmo intolerantes à lactose podem se beneficiar aqui de uma whey protein isolada ou, dependendo do nível, uma isolada e parcialmente hidrolisada. Nos anos 90, na carona ali da whey, na verdade, início ali dos anos 2000, começamos também a ter acesso à proteína à base da carne, que é uma proteína de difícil processo, porque realmente a questão é o sabor, a questão é a questão de cheiro, né? Então não é uma proteína tão fácil de ser ali saborizada, que acaba tendo ali essas limitações. Ela tem uma rápida absorção, por incrível que pareça, uma absorção rápida, assim como a whey, a albumina tem uma absorção mais moderada, e a proteína da carne, ela acaba tendo um aminograma inferior em qualidade ao whey, mas é um aminograma ok, né? Então, realmente aqui é importante nós avaliarmos que dentro de uma prática clínica, não adianta a gente ficar só na questão científica, nós precisamos pensar também na prática clínica com as emoções à flor da pele da nossa população. Todo mundo extremamente ansioso, o intestino tem sofrido muito. Então, proteínas com uma ótima absorção, uma ótima metabolização, têm sido preferidas por boa parte dos consumidores. E aí a proteína da carne acabou ganhando bom espaço, porque ela é facilmente digerida, e com isso acaba muitas vezes aquela pessoa que não se sente muito bem usando uma whey concentrada tem optado por uma proteína à base da carne, mas são poucas marcas que a produzem, até pela questão de dificuldade mesmo na sua produção, de cuidados relacionados ali à sua extração. Eu falei da whey, mas acabei não falando de uma fonte proteica que no momento ela é zero popular, mas que já foi muito popular no Brasil. Quando eu falo essa popularidade, estou falando do Brasil, pessoal. É a caseína. A caseína é uma proteína com uma absorção mais lenta, que traz muita saciedade, extremamente popular nos anos 90, principalmente, como na forma de blend proteico. Então nós tínhamos whey com caseína, ainda existe no mercado, mas não está em alta mais. Eu considero até infelizmente, porque é uma combinação que eu gosto muito. Essa é uma combinação que traz muita saciedade para alguém que está buscando, por exemplo, um processo de emagrecimento. Agora, algo que é muito interessante. Nos últimos anos, meteu-se o pau na caseína, que a caseína, né, não era uma proteína interessante, né? Vou entrar nesse mérito para não confundir vocês, mas atualmente, com o crescimento das bebidas proteicas prontas, né, os RTDs, Ready to Drink, né, que nós temos desde iogurtes, não vou citar marcas aqui para evitar conflito de interesse, mas as mais populares, a principal fonte proteica é a caseína, né? Então é interessante que dentro de uma loja de suplemento ela deixou de ser popular, mas a indústria alimentícia ela continua sendo utilizada nesses produtos enriquecidos com proteína que hoje são extremamente populares. Então, ao meu ver, é uma grande pena nós não temos mais opções de blends proteicos no mercado, porque encaixa-se muito bem em refeições intermediárias, em que você busca uma adequação proteica sim, mas também uma melhor saciedade. No início dos anos 2000, particularmente ali 2005 a 2010, começou de novo um crescimento no mercado das proteínas de origem vegetal, mas aí não era mais somente a soja.
Proteína à base de arroz, de ervilha, lentilha, grão de bico, semente de abóbora, semente de girassol, enfim, diversas opções de fontes proteicas de origem vegetal que, quando combinadas, acabam tendo um aminograma muito favorável. Então, claro, elas têm um sabor peculiar, né? Então não é todo mundo que se adapta ali ao sabor, mas ficou mais uma opção, claro, obviamente, para o público vegano, mas também para aquelas pessoas que não toleram, tem uma alergia à albumina, uma alergia à proteína do leite, por exemplo, acabam tendo mais uma opção aqui no seu rol, né, de fontes proteicas. E, na sequência, vamos dizer, nos dias atuais, nós estamos vendo um crescimento assustador, absurdo, no consumo de uma proteína que sempre existiu e durante muitos anos nunca foi muito bem vista, principalmente pelo aspecto científico quando relacionado a estímulo de síntese proteica. Estou falando do colágeno. E aí, por que o crescimento do colágeno nesses últimos anos? Primeiro, de ótima digestibilidade. Lembrem que eu falei para vocês que as pessoas estão buscando cada vez mais a proteína, né, uma fonte proteica que traga um conforto no seu consumo. Então, aquela pessoa que não tolera muito bem a uma whey concentrada acaba indo para um colágeno porque acaba sendo mais barato do que, ou menos caro, né, do que uma whey, por exemplo, isolada ou isolada e parcialmente hidrolisada. E nos últimos anos, a indústria tem ajustado muitas combinações de colágeno, pensando aqui em diferentes segmentos. Temos lá um colágeno mais direcionado para a qualidade da pele, que vai ter um aminograma mais rico em glicina, prolina e hidroxiprolina. Aí nós temos um colágeno mais ajustado para a composição corporal. Então, o que eu quero dizer é que aquele peptídeo de colágeno dos anos 80 e dos anos 90, ele passou por várias modificações de nível industrial que foi sendo ajustado para qual objetivo que vai ser utilizado. Então é uma base, né, uma base proteica que vai sendo ali ajustada. Então você vai encontrar proteínas à base de colágeno direcionadas para o intestino, direcionadas para a saúde articular, para tendões, ligamentos, composição corporal. Então, para você profissional da área de saúde, principalmente como nutricionista, eu diria para você ficar muito atento na indústria, porque, claro, desde sempre nós ficamos sempre muito atentos à ciência, mas o que está acontecendo? A indústria está extremamente acelerada, então ela lança um produto hoje que vai ter comprovação científica ou não, daqui 5 anos talvez, daqui 5 anos a indústria já lançou uma tonelada de outros compostos também. Então hoje a grande dificuldade está sendo a ciência acompanhar a indústria, porque enquanto às vezes na prateleira nós temos uma determinada proteína que tem uma ótima combinação, mas os artigos relacionados a algo semelhante é de 10 anos atrás, então não condiz mais com o avanço tecnológico daquele determinado produto. Não estou dizendo para vocês acreditarem em tudo que a indústria está lançando o tempo todo, mas fiquem atentos para vocês fazerem essa análise crítica. Ciência, indústria, prática clínica, porque de nada adianta na ciência ter um determinado suplemento que é maravilhoso e ele ser muito caro ou não ser palatável. E aí que tem também um outro adendo que eu gostaria de falar com vocês. Falando em proteínas em pó, principalmente o whey, a grande massa da população tem preferido muito mais o whey no sentido gourmet, né, no sentido ali cheio muitas vezes de aditivos, de compostos de baixa qualidade, mas que tornam mais palatável. Então esse também é uma dificuldade que nós temos hoje de orientar aquela pessoa de que nem sempre, na verdade a maioria das vezes, nem sempre o mais gostoso é a melhor fonte proteica. Então, em contrapartida, em algumas situações, a melhor é o pior sabor. Então, a gente tem que ficar buscando o meio do caminho aqui, aquela que tem um sabor ok e uma qualidade ótima. E até falando de sabor, no início, nos anos 80, as proteínas não tinham sabor algum, a albumina não tinha sabor, a proteína de soja não tinha sabor, se utilizava como se fosse um remédio, pensando no bem-estar. Hoje, né, o que acontece, as pessoas querem um resultado, mas não querem passar por sacrifício, seja no treino, seja no paladar. Então, aí fica esse desafio para a indústria, esse desafio para o nutricionista no consultório, de adequar planejamentos alimentares e opções de suplementos que tenham ali uma boa palatabilidade, que seja ali agradável, mas que entregue resultado. Bom, é isso. Espero que tenha sido um vídeo
tanto assim até do ponto de vista histórico aqui, para você principalmente que entrou nesse mundo fitness há pouco tempo, talvez não fazia ideia de outras fontes proteicas, e fiquem muito atentos, né, para realmente buscarem ali ótimas opções de proteínas, não jogarem seu dinheiro fora, lembrando que sempre aquelas marcas mais tradicionais, que já tem uma história no mercado, que realmente tem uma indústria consolidada por trás, sempre são aqui as melhores opções para você estar investindo o seu dinheirinho suado na busca de melhora para a sua saúde. Fuja de adulterações. Um grande abraço e acompanhe sempre aqui nossos vídeos.